Bom, primeiramente eu vou ensinar vocês a tirar o extrusor do carro X. Então vamos precisar apenas de uma chave Allen para parafuso de 4 milímetros, no caso o número 3, e duas braçadeiras. A primeira coisa que você vai fazer é remover as braçadeiras que já estão aí com um alicate de corte, né? Depois disso, você vai pegar a chave Allen número 3 e remover os parafusos. Os parafusos ficam localizados dos dois lados no corpo do extrusor. Você vai notar que ele vai começar a ficar um pouco mais solto. E a primeira parte que vai sair, que você vai sentir solta, é o duto do fã ali embaixo. Depois que você fizer esse procedimento, você pode desconectar os cabos que ligam o motor, o extrusor, o fã, sem problema nenhum. O hot end também. Olá pessoal, neste vídeo vocês irão aprender a fazer um upgrade no seu extrusor, a mudar o seu extrusor para um modelo mais novo que aceita até mesmo material flexível, flex. E nós vamos precisar de algumas ferramentas aí. Bom, você vai precisar de um parafuso 1x8, uma porca 1x8, duas porcas de 4 milímetros, uma mola, dois parafusos 3x10, três parafusos 3x25 milímetros, um parafuso sem cabeça 3x3 milímetros, dois parafusos 4x20, quatro arruelas 3x6 milímetros, duas arruelas de 4 milímetros, um rolamento 626Z, um eixo de 6 milímetros por 16 e um direct drive. Além disso, você vai precisar de algumas ferramentas e alguns componentes, como limas, uma parafusadeira ou então uma furadeira, chaves Allens, um motor de passo, o cooler, também um alicate de bico, o hot end e as peças impressas do novo extrusor. Algum desses itens você já vai possuir caso você tenha um modelo anterior do nosso extrusor de 1,75 mm. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é remover a sujeira, o suporte, toda a parte que fica aí desnecessária. A gente vai remover com cuidado para depois poder limar essa parte e não ter nenhum problema. Depois de remover as partes mais brutas, agora nós vamos com a lima passar em cima das sobras, né, das partes mais difíceis de remover com alicate. No caso, nosso técnico está utilizando uma outra ferramenta para lixar com maior velocidade, né? Mas com a lima você vai conseguir sem problema nenhum. Talvez demore um pouco mais ou você tenha um pouco maior de dificuldade, mas é mais acessível também, né? E basta retirar todo o material que ficou ali, toda a sujeira, e deixar o mais liso possível. Bom, depois de limpar, nós vamos colocar ele sobre o motor e verificar se ele está encaixando corretamente. Ali nós vemos que não encaixou, então nós vamos continuar limando, continuar limpando a peça até nós vermos que o encaixe dela está bom. Então, como é possível ver no vídeo, nosso técnico está limpando a peça com cuidado, todas as beiradas, tirando todas as rebarbas, para agora tentar novamente. Ó, agora encaixou melhor, mas nós podemos observar que há uma folga maior de um lado, tá vendo? Então nós devemos deixar essa parte lisinha para que ela se encaixe perfeitamente sem uma folga maior de um lado ou menor de outro. Bom, agora você tem que sempre lembrar que essa parte onde entra o filamento vai ficar para a parte onde o motor é ligado nos cabos e encaixar novamente. Agora a gente vai ver, tentar
encaixar direitinho e ver como ficou. Lembrando sempre lado para cima ali. E agora a gente pode observar que não está mais alto de um lado, nem ficando uma sobra do outro. Então a gente finalmente limou certinho. Lembrando, o filamento para o lado do encaixe ali dos cabos. Bom, agora nós vamos passar uma broca de 2 mm na parte superior ali, onde corre o filamento. E vamos repetir isso na parte inferior ali, na parte de baixo. Isso é para que o filamento não enrosque, para que ele passe tranquilamente pela estrutura do extrusor. Então a gente deve tomar cuidado também para não machucar a peça. Depois disso, nós vamos pegar a broca de número 3 para furar este buraco aqui, Esse buraco ele vai encaixar ali na outra parte do extrusor. Então, para o parafuso passar tranquilamente, a gente vai furar ele, como você pode ver no vídeo. Vamos passar de um lado até o outro, até ficar bem soltinho. E repetir esse procedimento na outra peça do extrusor ali, vocês podem observar que ele também faz isso. Passar com cuidado, sempre mantendo reto, a broca, porque essas partes vão se encaixar. Bom, depois disso, nesses outros 2 buracos, a gente também passa a broca de 3. Lembrando, desse lado do extrusor, a gente vai passar a broca de número 3. A gente passa nos 2 buracos, mas a gente não vai até o fundo. Passa sem ser até o fundo. Virando o extrusor do outro lado, a gente tem uns buracos um pouquinho menores. Aí, a gente vai passar a broca de 2.5 nesses 2 buracos. Nesses 2 frontais aqui, desse lado, só de 3. Nesses de trás aqui, são as de 2,5. Então agora trocando a broca, lá de 3 mm para as de 2,5, a gente vai passar também sem forçar até o outro lado, vai passar só um pouquinho da broca. Bom, feito isso, agora nós vamos para o próximo passo. Essa partezinha aqui, do lado da entrada do filamento, deve ser quebrada. Pode ser quebrada. Ela é só um suporte. Então nós vamos arrancá-la com cuidado também. Você pode puxar também, parte interna, parte externa, tudo. Deixar essa região limpa. A gente arranca as rebarbas com um alicatezinho, com cuidado. E essa parte deve encaixar ali naquela outra parte do extrusor. Para o encaixe ficar bom, a gente deve limar novamente. E nosso técnico de novo vai utilizar essa ferramenta aqui para que o procedimento seja mais rápido. Mas com uma lima você também consegue um bom resultado. Pode observar que ele está limpando todos os cantinhos, tirando todas aquelas rebarbinhas que podem agarrar na outra parte do extrusor. Pronto, feito isso, ele tentou encaixar, encaixou sem problema nenhum e está se movimentando. Bom, agora nós iremos lixar a parte interna dessa parte do extrusor para que o rolamento e o eixo possam encaixar sem problema nenhum. Então, com uma lima, cuidadosamente a gente vai lixar ali a parte interna, lixando, limpando todos os cantinhos para que eles possam ficar livres, para que eles possam rodar livres, Então você pode observar que com a lima dando um acabamento, muitas vezes o filamento acaba expandindo um pouco, então é necessário fazer essa limpeza mais cuidadosa. Agora nós vamos testar se o eixo encaixa onde nós lixamos. No caso ficou ótimo,
mas nós devemos testar o eixo com o rolamento agora. O rolamento não está entrando aí, como a gente vê no vídeo. Então nós devemos lixar mais um pouco, até que seja possível ele entre no alojamento dele lá. Então, nosso técnico está lixando mais um pouco a peça, para ver se agora o rolamento pode entrar ali corretamente, sem nenhum problema. Vocês podem observar que ele sempre faz para os dois lados igualmente. E ele encaixou e agora ficou ótimo. Ó. Você pode observar que o rolamento gira livre. Então é assim que o encaixe deve estar correto e bom, girando tranquilamente. Agora você aproveita a sua lima e prende bem o rolamento, força ele contra essa parte do extrusor. Claro, não coloque uma força muito bruta, mas faça com que ele fique preso ali. Bom, agora nós vamos juntar as peças do extrusor. Primeiro nós devemos pegar um parafuso de 3 por 25, passar uma rola de 3 milímetros. E depois nós vamos encaixar as peças entre si, e depois colocar esse parafuso ali, criando um eixo entre as duas peças, né? E a gente vai passar ela cuidadosamente. Caso você esteja com dificuldade, empurra mais um pouquinho a outra parte para dentro daquele encaixe e fixa ela mais próximo possível ali. Bom, depois de juntar o extrusor, nós devemos limar criar um lado, na verdade, né, para o motor de passo se encaixar no drive ali. Criar um chanfro de uma maneira que ele fique marcado e que o driver possa ser fixado ali. Se você já possui um modelo do extrusor anterior, seu motor já vai estar marcado. Então essa parte serve para as pessoas que não possuem ainda o extrusor de 175. Então você deve marcar esse lado com uma lixa, com uma lima talvez mais grossa para acelerar o processo e criar um chanfro ali. Tá vendo? Já é até possível ver através do reflexo. Depois você pega o bico naquele mesmo sentido e faz o mesmo. Daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais bem explicado o motivo disso, porque a gente vai encaixar o Direct Drive no motor de passo. Então você pode observar aí que já ficou um pouco chato essa parte da chanfrada. Bom, agora vamos colocar o motor no extrusor, né? Então, lembrando que sempre o lado que o filamento entra deve ficar para o lado em que os cabos são encaixados, e a gente posiciona ele bem certinho e soltar um pouco aquele parafuso ali para que ele possa encaixar. E nós vamos pegar uma chave Allen de 2.5, 2,5, né? E o parafuso 3x10 a gente vai posicionar ali naquele canto superior esquerdo e a gente vai prender ele no motor. Então o extrusor vai ficar realmente fixo no motor através desses parafusos. Então basta prender agora. Pode observar que o nosso técnico está prendendo primeiro o superior, deixar bem firme, e agora ele vai demonstrar onde o drive deve ser encaixado. Então você pode ver que tem uma parte que tem um parafuso no Direct Drive. Essa parte deve ser virada para o lado em que ele fez o chanfro, que você fez o chanfro. Bom, o próximo passo é a gente colocar o drive ali. Então a gente deve soltar com a chave de 1,5 esse parafusinho, um pouquinho só, e encaixar ele naquele chanfro que a gente criou. Agora nós vamos ajustar a altura do Direct Drive ali. Para isso a gente tem que pegar um pedacinho de filamento
ou até mesmo uma chave em Allen serve, só para a gente poder ver. O filamento ele deve ficar exatamente no meio do Direct Drive, para ficar bem alinhado, para que o filamento não corra para cima nem para baixo, e fique bem centralizado, exatamente entre o rolamento e o Direct Drive. Como você pode ver aí, o nosso técnico está mostrando o posicionamento correto. E caso você ache que ele não está bem ajustado, você pode fazer como ele, empurrar um pouquinho para baixo, ou então puxar um pouquinho para cima. Mas o importante é que o filamento passe exatamente no meio ali do Direct Drive. E depois você vai apertar novamente aquele parafusinho que você tinha soltado ali, apertar bastante, tanto você pode pegar o outro lado da chave que vai te trazer mais firmeza e apertar com mais força ali para ficar bem fixo, evitar que escape ou que até mesmo perca a pressão e o Direct Drive se mova enquanto ele estiver rodando para extrusar ou retrair o filamento, né? E ó, você faz um teste, puxa para cima e para baixo para verificar se realmente está firme. Agora nós vamos apertar aquele parafuso que a gente tinha soltado um pouquinho para poder encaixar a peça impressa no motor. É só apertar ele novamente para que o parafuso fixe a peça no motor. E é isso, verificar se está tudo se movendo corretamente, sem apertar demais, principalmente o suporte do rolamento. Ó, se ele ficar muito preso, você solta um pouquinho até que ele rode com facilidade. E ali você pode ver que não tem nenhuma folga. Bom, agora nós vamos fixar a ventoinha no corpo do extrusor. Vamos precisar do cooler, 2 parafusos 3x25, 4 arruelas de 3x6 no caso, né? Como vocês podem ver. Vamos precisar das porcas também, né? As porcas de 3 milímetros. E bom, agora nós devemos observar o detalhe de que sempre o fiozinho aqui vai ser virado para baixo, dessa maneira aqui, ó. Outra referência é que o adesivo deve ser virado para o lado da onde o filamento entra, entendeu? E além disso, o adesivo da ventoinha deve ser virado para o drive, para a parte interna. Você passar primeiro uma arruela pelo parafuso, aliás, em ambos os parafusos, né? Como você pode observar no vídeo. E agora a gente vai passar os parafusos pelos pontos que nós não colocamos parafusos anteriormente. Então, como você pode ver aí, nosso técnico indica exatamente os locais, porque esses parafusos eles vão ser fixados também no motor. Então, agora nós colocamos mais uma arruela e passamos a porca até ela encostar nessa arruela. Observar. E no outro lado nós vamos repetir esse procedimento, né? Colocar já a arruela e logo em seguida a porca. No momento você não precisa prender muito forte, basta encostar. Vamos colocar agora as arruelas posicionadas sobre os buraquinhos que temos na parte impressa ali do corpo do extrusor. Você pode observar, a gente coloca eles bem sobrepostos para que assim a gente possa passar o parafuso por ali. Nós vamos colocar as porquinhas cerca de 2 milímetros de distância da ponta do parafuso. Você pode observar aí no vídeo. E a mesma coisa no outro lado ali. Dessa vez a gente não vai até o final. Deixa eu colocar só um pouco.
Bom, feito isso, nós vamos pegar uma chave Phillips normal para que nós possamos fixar os parafusos ali nos buraquinhos onde a gente já posicionou a porca. Então a gente deve encaixar ele sobre esse buraquinho aqui, ó. Você pode encontrar uma certa dificuldade, pode buscar o apoio de alguma ferramenta. Ó, colocou e apoiou. Bom, agora nós vamos alinhar esses parafusos e para isso nós precisamos fazer uma pequena marcação no parafuso para a gente saber quantas voltas a gente vai dar para que eles possam rodar juntos, né? Para que você possa dar a mesma quantidade de voltas em ambos os parafusos. Então nós novamente vamos pegar a chave Phillips e rodar. Por exemplo, acredito que ele vai dar cerca de 6 voltas. E sempre que ele dá a volta, ele vai falando quantas voltas ele deu para poder lembrar, para repetir a mesma quantidade de volta neste outro parafuso. Se você sentir que ele ainda ficou um pouco solto ou que não está muito firme no motor, você pode prender mais um pouco. Ó. Ele vai executar de novo esse movimento. Ele não sentiu que está muito bem preso, então ele vai dar mais 3 voltas. Ó. 1, 2 e 3. E de novo no outro parafuso ele vai dar 3 também para manter igual. Então 1, 2 e 3. Então agora você pode ver que ele está bem alinhado, tanto a base quanto a parte do ventilador. E agora a gente vai prender aquelas outras porcas que a gente tinha colocado anteriormente. Para isso a gente vai pegar um alicatezinho, alicate de bico para ajudar a gente, e a gente vai forçar eles para próximo, por exemplo, os de cima mais para próximo do ventilador e os inferiores para a parte impressa do corpo do extrusor. E você repete isso em todas as partes. Nesse lado também, que fica perto do suporte do rolamento, né? E no de baixo você provavelmente vai encontrar uma dificuldade um pouco maior. Então é interessante que você posicione o alicate de cima para baixo para você poder pegar melhor, poder encaixar os dentes com os lados, né? E fica mais fácil de rodar aquela porca até ela ficar bem presa no corpo do extrusor. Ó, como o nosso técnico está fazendo. Uma parte um pouquinho complicada, mas se você posicionar bem o seu alicate ali, você não vai ter nenhum problema. E novamente na parte superior a gente roda no sentido inverso para poder prender ele contra o ventilador. Bom, agora nós devemos encaixar o hot end no corpo do extrusor. Nós vamos ter que limar, né, o acoplamento dele ali, para que ele entre sem ficar torto ou até mesmo sem ficar agarrando muito nas paredes. Para fixar ele, depois que ele encaixar sem ficar muito preso, nós devemos colocar esses parafusos 3x10. Os suportes dele, né, o lugar onde eles devem ser acoplados, fica logo abaixo da ventoinha. E agora você pode forçar ele um pouquinho para o centro para que ele entre. Como nós vemos aí no vídeo, ele não está entrando até o final, nenhum dos dois. Olha.
ele tem que entrar até o final. Se ele não estiver entrando até o final, nós vamos ensinar um truquezinho para facilitar, porque muitas vezes ele acaba batendo do outro lado e não consegue passar por completo no orifício dele. Nem o hot end vai ficar tão fixo, né? Para resolver essa dificuldade, a gente vai desgastar um pouquinho. Pode ser até com uma lima, mas é mais fácil com uma furadeira. A gente dá uma desgastadinha ali no orifício que ele sai, né? E aí tem uma demonstração. Normalmente ele fica dessa maneira ali dentro, ele não consegue descer. Então, se a gente força ele para o centro ali entre os buracos, ele entra com maior facilidade. Então a gente vai encaixar o hot end de novo e colocar os parafusos para ver se dessa vez a gente conseguir um bom resultado ali. Olha, já entrou com muito maior facilidade. Agora a gente deve empurrar ele para o centro e continuar parafusando. Esse já entrou. Agora o outro lado. Também sempre pressionando para o centro. E os dois se encaixaram bem. Uma coisa importante é que o hot end fique reto, que a base dele também, para impressão, fique retinha, para que ele não fique torto, senão nosso hot end vai se cruzar errado. E o conector ele deve ficar virado para cima junto com o conector do motor. Bom, e para finalizar a montagem, nós devemos passar uma lima na entrada do parafuso, na parte superior do corpo do extrusor. Porque senão o parafuso também vai sofrer um pouco de atrito e vai ser mais difícil de colocar ele, posicionar ele ali. Então a gente dá uma limadinha leve para que ele entre sem problemas, não entre torto nem com muito atrito. E ó, agora nós vamos colocar o parafuso ali, passar uma argola de 3x10 ali pelo parafuso. E aí a gente tem uma porca de 1/8, né? A gente vai inserir o parafuso ali, pegar a molinha, passar, prender um pouco ela, e aí a gente vai colocar outra argoela ali. Prender a argoela, opa, escapou. Prender ela junto à mola e depois inserir a porca em seguida para fazer a pressão ali na mola, né? E a gente não pode apertar muito, senão o filamento vai ficar patinando, nem deixar ele muito solto, senão ele não vai sofrer tração. Essa é a medida ideal aí, uns 2 milímetros. Bom pessoal, é isso. É um tutorial bem completo, não é difícil de fazer. Ele é um pouco longo porque tem alguns cuidados que nós devemos ter durante a montagem para que nós tenhamos um extrusor de qualidade como um produto final. Bom, agora para colocarmos novamente, nós podemos ver que nós temos dois parafusos de 4 milímetros desse lado e do outro também nós possuímos parafusos de 4. A gente pode observar que tem 3 buracos no nosso carro X. A gente coloca os dois parafusos alojados nos furos do meio, né? E no Funduct nós temos 4 furos. Nós vamos colocar do nosso lado direito, nós vamos colocar no primeiro furo, de baixo para cima. E já do lado esquerdo nós vamos inverter isso, vai ser o segundo furo de baixo para cima. E aí a gente tem que encaixar corretamente ali debaixo do carro X. E com um parafuso, a gente deve apertar o parafuso ali naquele furo. Você pode ver no vídeo, ele está colocando do outro lado. E agora desse lado ele vai colocar. Lembrando que
no nosso lado direito vai ser o primeiro, de baixo para cima, e no nosso lado esquerdo vai ser o segundo, de baixo para cima. Agora a gente pode ver melhor ali a colocação do parafuso. Ele está colocando naquele buraquinho e apertando. Tem que apertar até ele não rodar mais, entendeu? E aí você tem que ver se ele está bem firme, bem colocado. Agora a gente pega as braçadeiras e vamos fazer o seguinte: a gente deve colocar os cabos, né? Primeiro a gente deve conectar os cabos, e agora a gente passa por baixo a braçadeira, dá uma volta e puxa. A gente não vai prender completamente, a gente vai deixar uma leve folga. Agora vamos pegar a outra, passar por dentro daquela braçadeira, por trás dos fios, e do outro lado a gente também passa entre o motor e a braçadeira que está na vertical. Passamos. Agora na cabeça onde a gente prende, a gente puxa até a outra braçadeira. E a outra braçadeira a gente aproveita e aperta bastante, porque a gente já tem o espaço que a gente precisa. Aperta bem, aperta bem. Agora a gente vai dar uma volta nos cabos, tem que ser por fora dos cabos, porque a gente vai prender eles bem direitinho ali. A gente deve manter eles retinhos para frente, ó, os encaixes virados para frente. Dá uma forçadinha para que ele fique bem fixo. Tem que deixar eles retinhos. Agora a gente puxa, vai vendo se não saíram de posição e continua puxando. Puxa mais um pouco, arrumou a posição e agora puxa até o final, direitinho. Agora que fixou bastante, a gente aperta até o máximo que der. E aí ele segurou. Agora basta a gente remover o restante aí de braçadeira que sobrou. E é isso aí. Sempre verifica se não soltou nenhum cabo durante a colocação. É isso aí. Nós devemos agora adicionar um jumper ao driver do extrusor, que está ali circulado na imagem. E depois nós devemos ligar o ventilador do extrusor que nós colocamos ali onde está indicado com uma flechinha, bem ao meio, sempre respeitando o positivo e o negativo. Depois disso, nós vamos conectar nossa impressora ao Repertier Host e vamos ir em configuração, logo em seguida em configuração do firmware e EEPROM. Então essa janela será aberta e nós iremos procurar pela variável extrusor 1 steps per millimeter. Então nós iremos colocar a variável 100 ali no lugar da variável que estiver anteriormente e depois basta clicar OK e nós estaremos prontos para utilizar o novo extrusor.